Glórias a Deus. Hebreus 9, capítulo 29, versículo 27 e 28, diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Amém? Glória a Deus, irmãos. O versículo 27 é muito conhecido, o versículo 28 nem tanto citado, mas os dois estão findando uma fala do escritor aos Hebreus. Na verdade, não está findando, está dando uma vírgula, né? Porque a divisão em capítulos não é do texto original, mas nos dá aqui um entendimento, uma compreensão de um assunto que está se colocando de um ponto e vírgula para seguir sobre os sacrifícios insuficientes que o homem podia fazer na aliança, a partir do versículo 1 do capítulo 10. Mas no versículo 27 e 28, nós temos aqui uma profundidade de conhecimento e de ensinamento da parte de Deus, que se nós observarmos atentamente, vamos ter compreensão para nossas vidas espirituais, para agora e para o porvir. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de algo que é extremamente poderoso, glorioso e eficaz para agir em nós, para salvar, para trabalhar, para fortalecer, para revestir, para dar compreensão, para dar entendimento. O escritor, no Salmo 119, 130, ele diz que a exposição da tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples, aos humildes. Então é a palavra que concede graça para que nós possamos entender e caminhar. A obra do firmamento anuncia Deus. As nuvens, o céu, a estrela, o sol, tudo que acontece nas naturezas, os rios, a água, os animais, tudo mostra Deus, apresenta Deus e põe o homem em peso para juízo. A palavra de Deus também traz esse juízo, claro, porque é a espada, mas também mostra graciosamente a maneira que Deus usou para salvar perdidos pecadores. Quando nós lemos as Escrituras e buscamos conhecer Cristo em cada linha, em cada frase, em cada livro, em cada versículo, em cada passagem, nós começamos a crescer, porque quando nós lemos a palavra, observamos a palavra, entendemos que a palavra aponta para Cristo, mostra Cristo, revela Cristo, nos dá entendimento sobre Cristo. Então é essa palavra que eu quero falar nesta noite. Uma passagem citada no verso 27 que diz: E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui nós encerramos um assunto e colocamos debaixo desta palavra todas as mentes religiosas, seculares, pagãs, de filosofias e ideologias que pensam que o homem vai reencarnar, vai morrer, vai nascer de novo, ora como outra pessoa, ora como um animal, ora como uma planta, ou sabe-se lá o que. A Bíblia diz assim, que morre o homem uma vez e ele segue ao juízo. Então está decretado, está declarado que uma vez o homem vai morrer. Muito bem está escrito na palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, dizendo assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos vão morrer, mas a morte é certa. Por que nem todos vão morrer? Porque quando Cristo retornar, quando Ele voltar, quem estiver vivo não vai morrer, porque vai ser transformado logo após os que já morreram, que estão em Cristo, serem ressuscitados em corpo de glória. Mas aqui é certo que os homens vão morrer, e que é certo que muitos desses salvos em Cristo não morrerão, porque já estão salvos, e quando Ele vier não morrerá. Mas o texto deixa bem claro que vai haver morte, e depois da morte virá o juízo. Isso daqui já é para pesar, já é para deixar muito peso na nossa consciência, muito peso no nosso coração, porque nós sabemos que pode ser que eu não morra,
Pode ser que eu veja a vinda gloriosa de Jesus, e eu espero isso, mas se Ele quiser que eu morra daqui a um tempo, daqui a um dia, 2 dias, 1 hora, 100 anos, 10 anos, 5 dias, eu não sei. Eu sei que a palavra garante que aqueles que estão mortos em Cristo é chamado de aqueles que dormem, nem que estão dormindo sono da alma. O dormir é um eufemismo, é um alívio para a palavra morte, ou seja, morreram, mas porque estão em Cristo, estão vivos. Porque Deus é Deus glorioso para vivificar aqueles por quais Ele morreu na cruz, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E essa vida ela é abundante. De maneira que quando eu observo esse texto, traz em mim essa certeza de que se o homem partir, ele vai partir para o juízo. Se alguém partir sem a salvação, se alguém partir sem ouvir o Evangelho, ou sem crer no Evangelho, melhor dizendo, ouvindo a palavra, rejeitando a mensagem da cruz, ele parte para juízo. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus ensinando aos discípulos, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador, e o Espírito da verdade que eu vou enviar para vocês, verso 8, vai convencer vocês da justiça, do juízo, da justiça e do pecado, do pecado, do juízo e da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ordem: pecado, juízo, justiça e juízo. Porque entre o pecado e o juízo tem a justiça. Então nós observamos o texto sagrado que diz que morrendo o homem uma vez, não 2, nem 4, nem 5, nem 10, nem reencarna, desencarna, vai de novo, volta como animal, como bezerro, como boi, como borboleta, como árvore, como planta, como isso, não, ele vai morrer uma vez e vai seguir a juízo. Então não tem como escapar do juízo, não tem como escapar do juízo, a não ser que nós estejamos em Cristo Jesus, a não ser que nós estejamos debaixo da graça gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz na palavra lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e Cristo veio morrer para perdoar pecado, para salvar pecadores, para redimir pecadores. E João, quando viu vindo na sua direção lá nas margens do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então com esta certeza eu posso louvar a Deus, exaltar o Senhor, me alegrar, e a despeito de que se eu tombar, se eu morrer, se eu ficar doente, alguma coisa acontecer, eu estou guardado, porque a graça de Deus me guarda do juízo vindouro, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora, feita esta introdução, observe o versículo de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. O texto está dizendo que há uma morte, que há um juízo, que há alguém que vai julgar. Atos 17, 31 diz que Deus tem determinado um dia cujo qual Ele vai julgar na terra do ser humano. E deu prova disso ressuscitando a Jesus Cristo. Atos 17, verso 31. Tem um dia determinado pelo Senhor. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei quando será, mas eu sei que ocorrerá, porque a palavra diz, e eu sou pregador bíblico, sou pregador do Evangelho, sou pregador da palavra, e a palavra diz, eu digo. Se a palavra não diz, eu não digo. E a palavra diz que tem um dia determinado por Deus. E se tem um dia determinado por Deus, ninguém vai mudar esse decreto de Deus. Ninguém muda aquilo que Deus deixou determinado. Ninguém vai mudar esse dia, ninguém vai tirar esse dia. Esse dia vai acontecer. E deu certeza ressuscitando a Jesus Cristo. A certeza de que esse dia ocorrerá é que Ele ressuscitou a Jesus Cristo. Você acredita que Ele ressuscitou Jesus? Você acredita que Ele morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia? É a certeza, é a prova, é o peso de que Ele vai fazer num dia de juízo. Mas preste atenção. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Então tem um dia de juízo. É só uma morte, só uma vez fisicamente. E o texto vai dizer então
que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Ou seja, ele veio para oferecer-se como sacrifício vivo e agradável a Deus. Se você observar no livro de Efésios, capítulo 5, verso 2, diz que Cristo se entregou como oferta de cheiro suave e agradável a Deus por nós. Ele foi uma oferta, ele é oferta, ele é o ofertante, ele é a oferta, ele é o sacerdote, ele é o ministro do altar e também a perfeita oferta. Em Hebreus 10, 19, 20 diz que Cristo, rasgando a sua carne como um véu que foi rasgado lá no templo de alto a baixo, e Cristo semelhantemente foi rasgado de alto a baixo, na cabeça com coroa de espinho, nas suas costas, no seu corpo com lacerado com chicotadas e açoites, suas mãos, seus pés, de alto a baixo ele foi rasgado também, para nos abrir um novo e vivo caminho de acesso direto a Deus. Ele morreu para que o caminho que estivesse aberto, há um caminho aberto para o eterno Deus, há um caminho que Cristo abriu, rasgando-se na cruz, para que eu e você pudéssemos chegar diante dele. Nós temos um caminho aberto diante do nosso Deus e nosso Salvador. Não precisamos fazer loucura, viajar distâncias longas, passar noites e dias ajoelhado, correndo para lá e para cá, subindo, descendo escadarias de forma alguma. Nós nos prostramos diante dele, onde quer, de pé, andando, sentado, caminhando. Nós estamos diante dele, porque o caminho foi aberto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sendo assim rasgado na cruz, nos garante acesso a Deus. Eu posso falar com Deus, eu posso adorar a Deus, eu posso tributar louvor e adoração a Deus, por causa da sua glória, majestade e poder, e a obra que ele fez. Então ele vem e se oferece. Olha comigo o verso 28 ainda. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Presta atenção. O sacerdote, todo ano, dentre os levitas, havia 12 tribos de Israel, e uma delas era a tribo de Levi. Dentre os levitas da tribo de Levi se levantavam sacerdotes. Dentre os sacerdotes levantava um que seria chamado de sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia da expiação, ele entrava no santo do santo, não com mão vazia, entrava com sangue, aspergia. Era uma série de situações ritualísticas que o sumo sacerdote tinha que fazer. E no outro ano fazia de novo, porém já era outro sumo sacerdote. O sumo sacerdote só entraria uma única vez na sua vida naquele lugar. E havia muitos sacerdotes, e cada ano o sumo sacerdote era nomeado, era escolhido outro. Cada ano era outro, e no ano seguinte era outro. Ele entrava, fazia todo aquele trabalho. No ano seguinte seria outro. Mas Cristo ofereceu-se uma única vez, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, o sacrifício de Cristo é glorioso, o sacrifício de Cristo não precisa repetir-se, o sacrifício de Cristo não tem que se comparar com o outro. O sacrifício de Cristo é perfeito e perfeitamente foi ofertado, como eu falei há pouco. Ele é a oferta, ele é o ofertante, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, sem mancha, sem nenhuma ruga, nada que pudesse contaminar. 2 Coríntios 5, 21 diz que ele foi levando os nossos pecados sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma culpa. Ele foi entregue por nossos pecados. Ele foi levado ali como nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado, Cordeiro mudo. Romanos 4, 25 diz que ele se entregou por nós, mas ressuscitou para nossa justificação. Então, não precisa um outro sacrifício, um segundo sacrifício. Ele foi perfeito no seu sacrifício. Agora observe. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. O que significa isso? Ele veio uma vez para resolver a situação do pecado. Leia o texto aí. Aparecerá uma segunda vez sem pecado. O que é esse sem pecado? Sem agora, vou chamar assim, o compromisso de resolver a situação do pecado, porque a situação do pecado foi resolvida com Cristo lá na cruz do Calvário, quando no Gólgota ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, garantiu a salvação do perdido pecador. Quando ele disse está consumado, garantiu a vitória da igreja. Quando ele disse está consumado, garantiu cabalmente, gloriosamente
problema do ser humano não é a falta de dinheiro, não é um desgoverno como nós temos. O problema do ser humano não é equilíbrio entre as classes sociais, não. O problema do ser humano, o problema da humanidade, o problema do homem e da mulher é o pecado. O pecado é o que escraviza, o pecado é o que estagna, o pecado é o que esgana, o pecado é o que tem matado, destruído, acabado com muita gente, com a humanidade, com o ser humano. O que ocorre de males ocorre por causa do pecado. A Bíblia nos diz em Coríntios, Romanos 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, e tendo pecado estamos destituídos da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue redime, restaura e nos coloca diante dele a aliança gloriosa do sangue de Jesus. Levante a sua mão e adore a Deus por causa do sangue de Jesus, que é a aliança. Aleluia! Glórias a Deus. É pelo sangue que nós estamos aliançados com o Senhor. É pelo sangue que o perdido pecador está aliançado com Jesus. É por causa do sangue de Jesus que nós não somos consumidos, não somos fulminados. É por causa do sangue, o sangue que redime, o sangue que perdoa, o sangue que compra, o sangue que paga, o sangue que restaura, o sangue que limpa, o sangue que lava. Ele diz em 1 João, na sua carta, João escrevendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, ele é perfeito. Então ele veio para resolver a situação do pecado na sua primeira vinda. Mas ele voltará. O texto diz e garante, se ele garante, eu também garanto. Aparecerá segunda vez, no grego, parousia. Aparecerá, manifestar-se-á uma segunda vez. Cristo veio uma vez e vai voltar. Cristo não está voltando. Essa frase eu não gosto. Voltando, ele vem mostrando, está aqui, está colado, está ali, daqui a pouquinho chega. Está chegando, está em Marte, está em Júpiter. Não, ele voltará gloriosamente, repentinamente, subitamente, num dia glorioso. Ele voltará. Agora não basta resolver a situação do pecado, porque a situação do pecado ele resolve na primeira vida. Ainda há tempo, ainda há chance, ainda tem como escapar da perdição eterna, do juízo de Deus. Mas na sua segunda vinda ele vem buscar os seus queridos, lavados, escrito no livro da vida. Mas também na segunda vinda ele vem com juízo, ele vem vingador, ele vem pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É um dia de glória para a igreja, é um dia de peso para o ímpio, é um dia de glória e louvor, aleluia, para aquele que exalta, glorifica o nome de Jesus, servindo a ele em retidão e sinceridade. Mas também é um dia de peso, é um dia de pesar, é um dia de dentro das trevas, diz o profeta Joel, é um dia de dentro das trevas, diz o servo do Senhor, porque é um dia que o ímpio vai saber que a pior coisa que ele fez na sua vida foi negligenciar, negar, rejeitar a palavra de Deus. Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É pesado, mas é a palavra, é duro, mas é a verdade. Talvez eu pensasse que eu viesse de hoje para dizer a chave do carro, a chave da vitória, a chave de não sei o que. A vitória já foi dada lá na cruz, a igreja já é mais do que vitoriosa. O que temos aqui é passageiro. Vamos adiante, diante do Senhor, louvando e exaltando. Breve voltará Jesus, breve o Senhor voltará, e quando ele vier, vai arrebatar a sua igreja para estar com ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados e subiremos à presença do Senhor. Nós vamos subir diante do nosso Deus. A igreja vai subir, a igreja vai subir diante do Senhor. Vale a pena sofrer, vale a pena gemer, vale a pena chorar, vale a pena aguentar tribulações, angústias e pesares, porque a igreja está comprada, a igreja está guardada, a igreja está debaixo da potente mão do Senhor, e ninguém arrebatará das mãos dele. Aleluia! Glória!
breve sermão. Vem comigo aqui para Lucas 12. Lucas capítulo 12, 35. Alguns versículos apenas. Lucas capítulo 12, verso 35, versículo 35. Alguns versículos, até o 40. Diz assim a Escritura Sagrada: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Diga, eu espero o meu Senhor. Diga forte. Eu espero o meu Senhor. De verdade mesmo? É verdade isso? Então fala mais uma vez. Eu estou esperando o meu Senhor. Vai. Eu estou aguardando Jesus voltar. Eu estou aguardando a manifestação do meu reino. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das portas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Pergunta ao seu vizinho aí, está vigiando? Pergunta ao vizinho: você está aguardando Jesus? E você está vigiando? Porque ele vai voltar. Olha isso. E bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Escutou isso? Quando ele vier e achar o servo vigilante, quando bater vai se abrir. Ou seja, é uma linguagem figurada. Quando ele vier, está tudo pronto. Então ele vai se cingir e vai colocar-nos à mesa e vai servir-nos. Está entendendo isso? Está falando de Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, aquele que é o leão da tribo de Judá. Vem comigo. E está em 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabendo, pois, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagineis. Aleluia. Jesus voltará, meus queridos irmãos. Portanto, estai vós também preparados. Olha para o teu vizinho e diga: se você não está preparado, prepare-se, porque breve virá o Senhor. Se você não está preparado, prepare-se, porque breve virá o meu e o teu Senhor, o Rei da Glória, o Jesus Todo-Poderoso, aquele que na cruz foi esmagado, foi moído por nossas transgressões, cujo qual o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, com a coroa de espinho, rasgando seu couro cabeludo, o sangue escorrendo, machucado de sangue, machucado por dentro, tapa e soco. Mas quando ele vier, o seu rosto brilhará como o sol, o seu rosto vai brilhar, aleluia, os seus peregrinos verdes como ladrão, a sua boca uma espada de dois gumes. Ele voltará em glória e poder. Só quem acredita, levante a mão e adora. Só quem acredita, glorifica. Jesus voltará. Ele veio resolver a situação do pecado, mas voltará a buscar os seus redimidos e vingar aquele que não aceita a palavra da verdade do Evangelho. Vai comigo agora, para nós fecharmos, para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vou ler só o versículo 9 e o versículo 10, porque eu quero duas expressões que estão nesses versículos. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Paulo está falando da igreja de Tessalônica, a alegria, a felicidade de saber como eles se alegraram do Evangelho, etc. Não vou entrar no contexto. Eu quero pegar duas expressões, no verso 9 e no verso 10. No verso 9, a expressão, vou chegar nela já. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Fique de pé, com licença do pastor. Observe, duas expressões, uma no verso 9, outra no versículo 10.
E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir. Repita comigo: servir. Servir. Servir o Deus vivo e verdadeiro. Vai. Servir o Deus vivo e verdadeiro. Repita mais uma vez: servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira verdade que toda a igreja precisa saber. Aqui eu aplico a mensagem nesta noite. Qual é a minha conclusão? A conclusão é que Jesus virá para uns alegria e gozo, mas para outros montes, rochedos caiam sobre nós, escondam-nos daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, verso 12 em diante. Quando ele voltar para a igreja, é gozo, é alegria, é regozijo. Mas para o mundo ímpio será tenebroso. Mas a igreja, primeiro, verso 10: esperar do céu o seu filho amado, a quem dentre os mortos esperar, verso 9, perdão, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E verso 10: esperar dos céus o seu filho. Repita comigo: esperar dos céus, Esperar dos céus o seu filho. o seu filho. Duas expressões: servir Servir. e esperar. Esperar. Servir Servir. e esperar. E aqui eu fecho aplicando isso. A igreja precisa continuar servindo a Deus e esperando a Jesus Cristo. Sirva a Deus com aquilo que Deus te deu. Sirva a Deus com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não negligencie, não deixe de parar. Não deixe que vire uma poça d'água parada, mas tem que ser um rio fluindo, fluindo, fluindo para a glória de Deus. Siga pregando, siga adorando, siga limpando o banco, siga ajudando o pastor, siga a igreja e espere, porque Jesus brevemente voltará. Duas expressões: servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus o nosso Senhor Jesus Cristo. Breve voltará, breve ele virá. Aleluia. Levante as suas mãos se você vai servir e se você está esperando. É isso que a igreja tem que fazer: é servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus ao Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão e adore a ele e glorifique o santo nome, porque ele é digno de glória. Pode aplaudir, pode bater palmas para Jesus, pode dar glórias a ele. Isso é